Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, nós vamos implementar uma funcionalidade na nossa API que é fazer a separação da regra de negócio com relação às regras de implementação da persistência de dados. Na última aula, que foi a aula 10 dessa nossa série de vídeos sobre o Node.js, nós colocamos dentro do nosso controller, chamado seleção controller, todos os principais métodos que vão fazer o nosso CRUD. Então a gente já colocou dentro do método index, do método show, do método store e dos métodos update e delete toda a regra de negócio e a parte da implementação da persistência de dados utilizando a base de dados que nós estamos usando, que no caso é o MySQL. Porém, a gente precisa fazer o seguinte: se a gente quiser mudar a base de dados, a gente vai ter que fazer uma refatoração todinha desse conteúdo que está aqui no nosso controller. Então, para a gente manter uma organização, seria interessante a gente implementar um padrão de projeto chamado repositório, ou repository, no qual a gente coloca dentro de um repositório toda a regra de negócio do SQL, ou do MySQL, ou do MongoDB, da linguagem de base de dados que a gente vai utilizar, e o nosso controller só chama o método correspondente a implementar o CRUD. Então a gente vai fazer essa separação. Como que nós vamos fazer isso? Na aula passada nós já criamos uma pasta chamada repositories. Eu vou usar essa pasta, vou clicar com o botão direito nela, vou criar um novo arquivo que vai se chamar seleção repository.js. Vejam bem o nome aqui, ó, seleção repository.js. Dentro desse nosso arquivo eu vou criar uma classe com o mesmo nome do arquivo, seleção repository. E como eu vou precisar utilizar esse nosso repositório, eu vou fazer um export dele. Export default de uma nova instância de seleção repository. O que a gente vai ter dentro desse nosso repositório? Deixa eu colocar aqui um comentário. Nós vamos ter o CRUD, basicamente. A gente vai precisar implementar um método para cada uma dessas ações que nós temos no nosso controller. E aqui dentro a gente vai colocar todas as regras relacionadas ao MySQL. No controller vão ficar as regras genéricas que vão ser usadas para a gente chamar do repositório o método que vai listar tudo, que vai listar por ID, criar, que no caso vai ser inserir, fazer a atualização por ID e fazer o delete por ID. Então, por padrão, esse CRUD aqui ele tem alguns nomes que são usados como referência. Normalmente a gente trabalha com os seguintes métodos: create, que é para criar um novo elemento, no nosso caso seria para inserir um novo elemento na nossa tabela. O método find all, que é para buscar tudo, que é para fazer um select asterisco, que é para selecionar tudo. O find by ID, que é o buscar por ID, que é uma função auxiliar, que é extremamente importante da gente ter dentro de um CRUD. Além desses, a gente precisa, além de criar e ler, a gente precisa atualizar e a gente precisa deletar, que seriam, no caso, os métodos update e delete. Então, esses métodos é que vão fazer, de fato, a implementação da utilização da persistência de dados com MySQL. Então, a nossa tarefa agora é pegar do controller tudo que é código SQL e jogar para dentro do repositório e fazer os ajustes que são necessários. Então, aqui no meu controller, o método index ele é usado para listar tudo. Então, eu vou pegar todo o conteúdo que está aqui dentro dele, todo o conteúdo de dentro dele, vou recortar, vou lá para o meu repositório e vou aqui no meu método find all. Aqui dentro, na área das chaves, eu vou teclar Enter e colar com Ctrl V. Vou dar aqui um Enter para separar do Create e do Find by ID. Então eu coloquei aqui dentro do método Find All toda a parte da regra de persistência de dados. Esse é o primeiro ponto. Sim, como é que a gente vai usar esse código? O nosso controller aqui, ele precisa ter regras genéricas para chamar do repositório qual método vai ser responsável por fazer a tarefa. Observem, eu peguei aqui do método index, que serve para listar tudo, e tenho que chamar o método find all. Tudo bem? De forma genérica, a gente basicamente precisa ter uma constante que vai armazenar o resultado da execução de uma função. Esse nome dessa nossa constante ele pode ser resultado,
result, linha, row, pode ser o nome que você quiser. Eu vou colocar como nome genérico o nome row, que significa linha em inglês. Então, eu vou criar uma constante chamada row, que vai armazenar o resultado da execução do nosso método do repositório. Então, lá de seleção repository, ponto, eu vou chamar um método chamado findAll. Observem, em uma constante chamada row, o nome você define, eu poderia colocar aqui seleções, lista de seleções, lista, o nome dessa constante é você quem define, tá? Então eu vou criar uma constante chamada row que vai receber o resultado da execução da nossa função findAll, do nosso método findAll, que está no nosso repositório. E o que a gente precisa fazer é dar o response, indicando ali em formato JSON, basicamente, o que tem dentro da nossa row. Então, nós temos uma constante chamada row que vai receber o resultado da execução de um método chamado findAll que está no nosso repositório. Beleza? Prestem bem atenção que aqui no nosso controller a gente não está chamando o repositório. Então, aqui em cima, acima da nossa classe, eu vou fazer um import do nosso repositório. Import, seleção. Quando ele aparecer ali, olha, apareceu aqui para mim, seleção repository, eu vou teclar Enter que ele vai preencher automaticamente. Vou lá para o final, teclar Enter para deixar uma linha em branco. Então, eu vou importar o nosso repositório, chamado seleção repository, de onde? From, entre aspas simples ou entre aspas duplas, barra, repositories, barra, seleção repositório.js. Então, voltando uma pasta, eu tenho a pasta repositories e dentro dela eu tenho o arquivo de repositórios. Beleza, até esse ponto aqui, tá tudo ok. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Fiz aqui tudo que é necessário. A gente vai ter que fazer um teste para ver se já está funcionando. Vou só subir o meu servidor aqui no npm run dev. Observem, eu subi o meu servidor, aparentemente não apareceu nenhum erro. Vou lá no Insomnia, vou procurar nossa rota de listar seleções, que é para listar tudo. Vou clicar no botão Send. Ele está carregando, e deu um erro interno. Prestem bem atenção, pessoal, prestem bem atenção. Ele está dizendo aqui, ó, Internal Server Error, que é um erro 500, ele diz que tem um erro de referência porque a conexão não está definida. Conexão não está definida. Como assim? Aqui no nosso controller a gente está chamando a conexão. Mas lá no nosso repositório, prestem bem atenção, o nosso método findAll usa a conexão, mas a gente não chamou ela aqui. Então, na nossa classe, lá em cima, eu vou importar a nossa conexão. Import conexão from aspas simples, barra, database, barra, conexão.js. Então, aqui no repositório, eu preciso importar a conexão porque eu vou usar ela em todos os métodos seguintes. Beleza, fizemos, aparentemente não tem nenhum erro. Vou lá no Insomnia, vou mandar de novo a requisição. Tá, apareceu 200, ok, mas no nosso preview está dizendo aqui que a nossa resposta não está retornando um corpo, não tem corpo de resposta. Estranho, né? Vamos por partes. A gente não está fazendo nada de absolutamente errado, tá, pessoal? Só para vocês terem uma referência. Prestem bem atenção aqui no seguinte. Nesse nosso findAll, a gente está executando SQL, vendo se tem erro, exibindo o resultado. Se tiver erro, a gente exibe qual é o erro. Se não, a gente exibe o resultado. Beleza. Fora desse if, só para vocês terem um exemplo, eu vou fazer aqui um console.log de erro e do resultado. Então eu vou fazer um console.log de erro e resultado dentro do nosso método findAll no repositório. Salvei no Ctrl S, não apareceu nenhum erro. Vou lá no Insomnia, vou refazer a requisição aqui, ó, listar seleções, send. Tá demorando, né? De novo, deu ok, porém não está aparecendo no corpo a resposta. Vou lá no nosso código, percebam que apareceu aqui, agora apareceram erros. Observe que has is not defined, ou seja, o response não está definido lá no nosso repositório. Esse é um problema, né? Então aqui em repositório a gente está dando como resposta, utilizando aqui um parâmetro res e uma série de métodos como status e JSON.
Esse res não está definido aqui no repositório, porque isso não é responsabilidade dele. Quem é responsável por pegar a request e a response é o controller, não o repositório. Tá, então o que a gente faz? Então vamos dar uma refatorada nessa parte do trecho do código. Então, se eu tiver um erro, eu vou fazer um return do erro. Tá? Só vou retornar o erro. A mesma coisa aqui. Se eu não tiver, eu vou fazer um return do resultado. Então, só estou fazendo o return. Feito isso, salvei. Vou lá no Insomnia. Vou clicar no Send. Observem, continua dizendo que está ok. Não apareceu resposta no corpo. Vou lá no nosso código. Observem que lá embaixo não apareceu nenhum erro. Então, como que a gente faz para ver esses resultados, sendo que estava funcionando o código? Ele estava funcionando. Por que não está mais funcionando? Porque todo esse nosso bloco de código aqui, ele retorna para a gente um dado num formato chamado MySQL error, e num formato aqui, no caso do resultado, que é num formato qualquer, que eu digo para vocês que formato é um formato de objetos. E esse formato de objeto, ele não está sendo tratado aqui no nosso controller. A gente está dizendo que aquele objeto vai ser transformado para o formato JSON, mas quando chega aqui, nesse ponto, o Express não sabe como tratar isso. Então, no caso específico do MySQL, eu quero que vocês prestem bem atenção. Toda essa parte aqui do SQL, que é conexão, ponto query, SQL, erro, resultado, esses ifs e else aqui todinho, a gente vai apagar. A gente vai ter que refatorar essa parte do código. A gente precisa ter aqui dentro do nosso repositório, para que a resposta apareça corretamente, a gente precisa trabalhar com promises. A gente precisa retornar uma nova promise, para aí sim a gente conseguir manipular os dados e obter uma representação deles de forma correta. Para isso, o que nós temos que fazer? Return new promise. Entre parênteses, as promises elas precisam ter dois parâmetros. Não é obrigatório você usar os dois, mas você tem que usar geralmente o parâmetro resolve e o parâmetro reject. E você precisa utilizar geralmente uma arrow function para fazer o processamento dessa sua promise aí. Então, o resolve significa que quando você tiver sucesso, você dá um resolve. Quando você tiver erro, você dá um reject. Aqui dentro da promise, preste bem atenção, aqui dentro da promise, sim, a gente pode executar nossa conexão query, da nossa instrução SQL, podemos receber um erro e o resultado, podemos utilizar aqui uma arrow function dentro também, podemos fazer aquela verificação do erro. Eu vou colocar numa linha só que vai ficar tranquilo de fazer. Se tiver erro, eu quero dar um return de um reject. E entre parênteses eu coloco o texto que eu quero que seja exibido. Posso colocar entre aspas simples, entre aspas dupla, não tem problema. Eu posso colocar um texto simples ou mesmo posso colocar um conteúdo no formato JSON. Aí eu vou colocar um texto simples. Não foi possível localizar. Então eu estou retornando. Se tiver um erro, eu estou dando como um return, um reject, que vai exibir uma mensagem. Se não, eu não preciso nem colocar o se não, eu vou fazer aqui um return do que? Eu vou fazer um return do nosso resultado. No caso, eu posso fazer aqui o nosso resolve passando o nosso resultado. Porém, desta forma aqui, a gente vai precisar fazer uma pequena manipulação desse conteúdo, porque o tipo de dados desse nosso result não está declarado. Mas vamos fazer até esse ponto aqui. Vou lá no nosso Insomnia, vou fazer um send. Observem que ele fez ali a resposta, só que ele mostrou para a gente aqui só um array vazio. Poxa, deu ok, mas ele mostrou um array vazio. Então quer dizer que está dando algum problema na exibição desses dados. Então, antes de eu fazer o return do nosso resultado, eu vou criar aqui uma constante chamada row. Você pode colocar o nome que você quiser, row, linha, tá? O nome que você quiser.
E eu vou fazer um parse desse conteúdo. Prestem bem atenção, essa linha ela é um pouco complicada porque ela é um pouquinho grande. JSON.parse. O JSON.parse serve para a gente poder transformar dados que a gente está recebendo de uma requisição. Então a gente vai receber os dados da requisição do MySQL. E dentro dos parênteses eu vou fazer um JSON.stringify. E entre parênteses eu vou pegar quem para poder transformar nesse formato de texto de fato. É o nosso resultado. Então a gente está fazendo um parse do que a gente está recebendo e a gente está fazendo um stringify para a gente poder mostrar esses dados de forma adequada lá no nosso servidor. No nosso return resolve, ao invés da gente dar um return do resultado, a gente dá um return do row. Aqui eu estou colocando row no singular, você poderia colocar rows em inglês também, não teria problema, tá? Mas eu estou colocando no singular. Lembrando que esse nome dessa constante é você quem define, pode ser linha, resultado, texto, tanto faz. Observem aqui como ficou. Deixa eu só dar uma descida um pouquinho aqui, para que vocês consigam enquadrar e ver. O nosso método findAll tem aqui uma instrução SQL. A gente está retornando uma new promise com resolve e reject. Dentro dessa arrow function aqui da nossa promise, a gente executa o nosso código de conexão lá do MySQL. Conexão, query, executa a instrução, pega o erro, pega o resultado. Se tiver erro, a gente retorna um reject. A gente pode colocar aqui uma mensagem de texto. Se a gente tiver êxito, né, se não tiver erro, a gente teve êxito, que é no caso o resolve. A gente retorna como resolve o dado do resultado, só que a gente precisa fazer esse parse aqui, tá? Então eu posso até comentar aqui, fazer, deixa eu colocar aqui ponto e vírgula, né? Ctrl ponto e vírgula para comentar, fazer o parse dos resultados. Feito isso, prestem atenção, essa estrutura aqui a gente vai repetir em todos os nossos códigos dos métodos seguintes, tá? Deixa eu só salvar aqui, observem que não tem nenhum erro, vou lá no nosso Insomnia, vou fazer um send, está demorando aqui um pouquinho, poxa, ainda está aparecendo errado. Vamos lá revisar do nosso código o que está faltando. Aqui, aparentemente está tudo ok, aqui no nosso repositório também, aparentemente está tudo ok. O que está acontecendo aqui é algo que não é tão fácil de ser compreendido, mas preste atenção no seguinte. Esse nosso método index do nosso controller, ele está chamando o nosso método findAll. Esse método findAll, ele vai fazer uma conexão com uma base de dados, vai executar uma query e vai dar uma resposta para a gente. O tempo disso varia, ou seja, o método findAll, ele retorna para a gente uma promise que a gente não garante o tempo de resposta. Ou seja, ele vai fazer uma requisição para um servidor e a resposta dele vai variar. Isso indica que essa ação é uma ação assíncrona. E quando a gente está chamando um método que executa ação ou ações assíncronas, é interessante que aqui no caso, por exemplo, no nosso controller, a gente indique para o nosso JavaScript que o nosso index vai trabalhar com dados assíncronos e quando ele for fazer a resolução desses dados aqui para armazenar nessa variável, ele precisa aguardar a resposta. Então a gente usa aqui o await. Então nós estamos indicando que o nosso método index é assíncrono e que ele precisa aguardar a resolução dos resultados ou de reject ou resolve dessa nossa promise para ele poder armazenar dados válidos aqui dentro. Porque se ele não aguardar, ele vai pegar dados indefinidos dentro da constante e vai exibir vazio. Beleza, transformei o nosso método index em assíncrono e disse que a chamada do nosso repositório tem que aguardar. Então, async await. Então, basicamente esse ajuste a gente faz aqui. Feito isso, vou lá, vou clicar no send, está demorando aqui para carregar, mas esperamos que apareça o resultado. E apareceu. Agora sim apareceram todos os resultados de forma correta. Vou voltar lá para o nosso código.
Lá no nosso código, observem que todos os códigos aqui do nosso controller vão ser async e vão ter um await. Tudo bem? É bom ficar bem marcado isso daí na mente de vocês. Beleza, já fizemos a refatoração do index. Vamos fazer do show, que é usado para a gente buscar tudo. Lembrando, eu vou pegar toda essa parte de dentro do código do controller, vou recortar, vou lá para o meu repositório, vou colar dentro do método correspondente. No caso aqui dentro do find by id. Dentro da área das chaves, Enter, Ctrl V para colar, vou teclar um Enter para separar aqui de linha, aqui já está separado, beleza. Como meu computador está um pouquinho lento, eu vou fazer aqui um Ctrl C no nosso console, para poder parar o servidor, vou dizer sim aqui para parar, para ele não ficar ocupando muito aqui, vou diminuir ele aqui um pouquinho também. Então o nosso find by id, ele vai precisar de um id, então é importante que a gente passe como parâmetro um id, aqui no find by id. Ele vai ter como constante essas informações aqui, beleza? Por enquanto a gente não vai mudar. Lembrando que depois a gente vai ter que mudar toda essa estrutura de código para ficar adequada de acordo com o padrão de promise. Vamos lá no nosso controller e vocês viram que a estrutura dos nossos métodos são as seguintes. A gente vai precisar criar uma constante, que a gente vai dar um nome, que a gente pode trabalhar o nome row como um padrão. E essa nossa constante row vai armazenar o resultado da execução de um método que está lá no repositório. Então, do nosso repositório chamado seleção.repository, eu vou chamar o método find by id e entre parênteses eu vou passar um id. Beleza? Esse id vem de onde? A gente já sabe que o id a gente pega através dessa instrução aqui. Só descendo aqui um pouquinho. A gente precisa ter uma constante que é um id. Então eu vou pegar essa parte desse código, vou recortar daqui para evitar a digitação e vou colocar aqui no nosso método show. Então eu preciso ter uma constante com id da nossa request, dos nossos params, a gente recebe um id. Esse id vai ser passado aqui dentro. Beleza. E a gente basicamente precisa ter um response no formato JSON dessa nossa linha. Observem, pessoal, a estrutura de código ela é extremamente parecida. A diferença é que aqui a gente tem uma linha a mais de parâmetro, tudo bem? E ela é feita independentemente se a gente está trabalhando com MySQL, se a gente está trabalhando com Postgre ou outro tipo de base de dados. Então, o nosso objetivo é buscar por ID. Vamos para o repositório. Lá no nosso repositório, eu vou pegar aqui, apagar essa linha que está em branco. Observem que a estrutura do código anterior é o seguinte. Em uma constante, a gente está gravando a nossa instrução SQL para deixar ela separadinha ali, bem visível. E a gente está retornando uma new promise, não é isso? Então a gente vai pegar exatamente essa estrutura aqui do return new promise, eu vou copiar. E aqui embaixo eu vou substituir toda essa parte do código que a gente já sabe que não vai funcionar. Vou apagar, vou colar. Vou retornar uma new promise com resolve, com reject, que vai chamar a nossa conexão, vai executar uma query, vai executar um SQL, só que precisa receber depois do SQL um ID, vírgula. Isso aqui a gente não pode esquecer, não é? Como a gente está trabalhando com word ID, a gente tem que passar o parâmetro. Erro, resultado, aqui continua do mesmo jeito, não foi possível localizar, const row, resolve, tudo da mesma forma. Observem que o código ficou bem semelhante ao anterior, a diferença é que a gente está passando um parâmetro de ID. E a instrução SQL é um pouquinho diferente. Beleza? Salvei no Ctrl S. Agora sim, vou subir aqui o meu servidor, npm run dev. Depois que ele subir, vou abrir lá o nosso Insomnia para testar essa requisição por ID. Indo para o Insomnia, listar seleção por ID. Vou tentar listar a seleção de número 1, send. Está demorando um pouquinho, Apareceu vazio. Poxa, apareceu vazio. De novo vazio. Vamos lá no nosso controller. Lembre-se que faltou o quê? Async await. Então, aqui no meu método show, ele tem que ser async. E aqui no nosso row, eu tenho que usar o await. Eu tenho que usar async await
para que a gente possa fazer essa requisição assíncrona da forma correta, já que a gente está retornando dados de uma promise. Feito isso, vou lá no nosso Insomnia, listar a seleção por ID, seleção 1, send, está carregando, vamos lá, pronto, apareceu a seleção 1. Vou colocar agora aqui a seleção 5, send, demora um pouquinho, né, dependendo da requisição, apareceu. Beleza, e se for uma seleção que não existe? Vou colocar aqui, por exemplo, 20, que eu acredito que seja uma seleção que ainda não existe aqui na minha base de dados. Send. Observem que ele só mostra para a gente aqui um array vazio. Depois a gente pode otimizar os resultados de resposta em caso de não encontrar um dado. Beleza. Observem como o nosso controller está começando a ficar bem enxuto mesmo, ele fica bem reduzido. Do storing, que é o próximo método que a gente vai fazer aqui a refatoração, mesmo esquema. Eu vou pegar aqui os dados de SQL, a gente já sabe, pessoal, que a gente só precisa pegar a constante SQL, esse pedaço para baixo. Vou recortar, vou lá no nosso repositório, vou aqui no método create, dentro da área das chaves, enter, Ctrl V para colar. A gente já sabe que a constante de SQL continua, mas esse pedaço aqui do código a gente pode apagar. A gente pode pegar o nosso return new promise, copiar e colar aqui embaixo. Lembrando que para a gente criar uma nova seleção, a gente precisa receber como parâmetro uma nova seleção. Então esse seleção vai ser um novo objeto do tipo seleção. Aqui no nosso conexão.querySQL, a gente precisa passar seleção vírgula. Então a gente precisa adicionar esse pedacinho de código aqui. No if erro return reject, a gente não vai colocar não foi possível localizar. A gente pode colocar aqui não foi possível cadastrar. Acredito que fica uma mensagem muito mais adequada. Não foi possível cadastrar. As linhas aqui para baixo vão ser do mesmo modo. Então create, seleção, insert into seleções, setando um conjunto de dados que vai ser passado aqui em seleção. Só mudamos aqui a mensagem. Aqui está tudo beleza. Antes da gente testar, a gente já sabe que isso aqui tem que ser async e a gente precisa chamar o nosso repositório, né? Const row igual await seleção repository.create, passando a seleção que vem no body da nossa requisição, e res.json row. Vejam como a linha ficou extremamente parecida, as linhas ficaram extremamente parecidas com a da função show, né? Só que agora a gente está trabalhando com create. Feito isso, Insomnia, vou aqui no criar seleção, vou criar aqui uma seleção qualquer, tá? Só para efeito de teste, Irã, vou dizer aqui que é do grupo Z, estou colocando só dados exatamente fictícios, a gente sabe que o Irã participou, mas ele não era do grupo Z. Irã, grupo Z, vou clicar no botão Send, está carregando, 200 OK, aqui aparentemente criou. Vou enlistar seleções, vou clicar no botão Send, lá no final da minha listagem apareceu aqui que foi criado uma nova seleção chamada Irã Z. Então o nosso método create está funcionando perfeitamente. E os métodos seguintes vão funcionar da mesma forma. A gente vai ter a mesma estrutura de código no controller, que é uma estrutura bem curtinha, e a gente joga o conteúdo todo lá para dentro do repositório e faz o pequeno refinamento para retornar uma nova promessa. Então vamos para o update aqui. Para o update eu vou precisar dessas constantes de id e seleção aqui. Eu só vou pegar a const SQL, vou recortar, vou para o repositório, vou procurar o método correspondente, que no caso é o método update, dentro da área das chaves, enter, Ctrl V, vou deixar aqui uma linha de espaço. Para fazer o nosso update, a gente precisa basicamente de duas informações. A gente precisa dos dados sobre a seleção e a gente precisa do ID. Seleção e ID. Daí, a gente já sabe que essa parte daqui da conexão query a gente pode apagar. A gente pode copiar aqui um return new promise de uma função anterior, como no caso find by id, acho que essa aqui é muito boa para a gente copiar. Vou colar aqui embaixo e basicamente o que a gente faz? Aqui
conexão.querySQL, além do ID, é bom a gente colocar aqui os colchetes. E a gente vai passar na ordem, seleção, vírgula, ID. Vejam, conexão.querySQL, seleção, vírgula, ID, isso aqui tem que estar entre colchetes, porque é nessa ordem, seleção, ID, seleção que a gente vai passar aqui, e ID a gente vai passar aqui. Até aqui, beleza, na mensagem não foi possível atualizar ou editar, e ali os dados vão ser da mesma forma. Vou lá no nosso controller, posso pegar essa parte aqui do código do método anterior, colar embaixo e só fazer as modificações. Const row await, para ter um await a gente precisa ter um async, e aqui ao invés de chamar o método create, a gente chama o método update, passando seleção, vírgula, ID. Vejam como a estrutura é semelhante. Eu pego o ID da requisição, pego no corpo da requisição, no body, os dados da seleção, chamo lá o nosso método update. Antes mesmo de testar, que depois vocês podem fazer os testes, a gente vai logo refatorar os seguintes, que no caso é só o método delete que falta. Eu vou recortar aqui o código SQL, vou lá para o repository, aqui no delete, entre chaves, enter, Ctrl V para colar. A gente já sabe que aqui tem que retornar uma new promise, e eu recomendo que vocês façam o que? Pegue aqui do find by ID, return new promise do find by ID. Copiem, colhem aqui para baixo, return new promise, resolve reject, aqui recebe um ID, e o delete tem que ter como um parâmetro um ID. Delete, parâmetro ID, conexão query SQL ID, não foi possível apagar. Mude só a mensagem aqui para não foi possível apagar. Beleza, aqui no nosso repository já está tudo feito, tudo refatorado. Se você fizer Ctrl S e salvar, está tudo beleza. Lembrando que eu vou deixar esses códigos na descrição lá para vocês. Tá, e no controller? Faltou só finalizar a parte aqui do delete, que a gente pode pegar aqui, inclusive pode ser essa linha aqui do anterior, pega as duas linhas do método anterior, cola aqui embaixo, a gente diz que o método delete vai ser um método assíncrono, a gente vai precisar usar aqui o await, e ao invés do método update, a gente vai usar um método chamado delete. Ao invés de passar a seleção, a gente passa só o ID. Então vejam, estrutura extremamente simples, não é? Se você estiver fazendo e estiver travando muito o seu computador, eu recomendo que vocês dêem um stop no servidor, pare ele no Ctrl C e depois no S, façam as alterações, depois subam o servidor para poder fazer os testes. Então observem que nós fizemos aqui toda a parte da refatoração e o nosso controller ficou extremamente enxuto. E antes da gente finalizar a refatoração aqui, que eu já fiz de todos, do update, do delete, se vocês quiserem podem dar uma pausa aqui para olhar como ele está. Lá em cima eu tenho que apagar o nosso import de conexão, porque no nosso controller em nenhum momento a gente está usando conexão. A gente está usando lá no repositório, não no controller. Então lá em cima, aqui em cima, eu só rolei a página para cima, eu vou apagar esse import de conexão, Ctrl S para salvar. O meu controller ficou com 39 linhas e o meu repository ficou um pouquinho grande, né, porque eu fiz aqui um comentário, né, lá embaixo 67 linhas. Tem partes repetidas de código porque eu trabalhei aqui com um comentário, que a gente poderia apagar essas linhas de comentário também, e depois a gente também poderia trabalhar uma otimização do código para colocar isso aqui dentro de um método e só chamar ele para utilizar dentro do nosso trabalho. Mas isso são só detalhes, tá, pessoal? Porque conforme a gente vai programando, a gente começa a digitar o código, a gente vê, tá repetindo, a gente sabe que existe a necessidade de refatorar, tá? Mas primeiro a gente tem que fazer funcionar. Fez funcionar, entendeu o que está fazendo, aí depois você se preocupa em polir o código para ver se ele está funcionando corretamente. Vamos só lá no Insomnia, eu vou listar aqui todas as seleções. Eu fiz vários testes para poder ver se esse processo de refatoração ia ficar fácil de ser assimilado por vocês.
Eu criei aqui uma seleção de teste chamada 13, tá? Mas vocês podem pegar qualquer seleção, tá? Eu tenho aqui D13, beleza, uma seleção chamada teste Z. Eu vou aqui na nossa rota de atualização, vou pegar aqui a seleção com o ID 13 e vou colocar aqui um nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome Japão, grupo E. Send, está carregando, demora um pouquinho a requisição, apareceu o resultado, meu servidor está em cima. Se eu fizer um listar seleção por ID e pegar a seleção 13, se eu fizer um send, está demorando um pouquinho, mas apareceu aqui, ó, 13, Japão, grupo E. E se eu mandar apagar? Apagar a seleção por ID, seleção número 13, send, está carregando, deu OK. Se eu mandar listar seleção por ID e chamar a seleção 13, carregou, aparece aqui vazio, pronto. Se eu mandar listar todas as seleções, send, na minha listagem aqui não tem mais a seleção 13, que é o Japão. Significa que todas as nossas requisições estão funcionando corretamente e nós conseguimos fazer a separação da regra de negócio correspondente ao controller, para definir quais métodos vão fazer ali toda a parte de armazenamento de dados. A gente passa a responsabilidade para o repositório, chamando o método correspondente, passando os parâmetros necessários, e no repositório é que a gente estabelece as regras de negócio. Professor, é assim que a gente vai fazer também para o Postgre? Quase desse mesmo modo. No Postgre, as regras de implementação aqui no repositório vão mudar. Se você for trabalhar com Oracle, as regras do repositório vão mudar. Se você for trabalhar com MongoDB, as regras do repositório vão mudar. Então, o que vai mudar na parte da persistência de dados é no repositório. Aqui você vai ter que refatorar. A questão é que aqui no seu controller você não precisa mais mudar nada. Aqui você não precisa mais mudar nada. Professor, mas e se eu quiser exibir mensagens mais amigáveis, indicando que não foi localizado? É aqui no controller que você tem que fazer o response, passando os códigos de status e de resposta em caso de erro. Então, pessoal, até este ponto que nós fizemos aqui, nós conseguimos fazer a separação do nosso controller e do nosso repository. Existem mais coisas que a gente pode fazer para otimizar e melhorar essa nossa API? Existem. A gente poderia pegar essa nossa área do nosso app e separar essa área de rotas em um arquivo chamado roads e chamar ele aqui dentro. Tá? Existem vários detalhezinhos que a gente poderia fazer. A gente poderia mudar a posição também desses arquivos, esse server ficar dentro da nossa pasta src, mas isso são só pequenos detalhes de ajuste do nosso código. Até este ponto aqui, bem como até as duas últimas aulas, tanto na aula 9, como na aula 10, como na aula 11, que é a aula de agora, você já tem uma API pronta. Na aula 9, sem o padrão MVC implementado da forma completa. Na aula 10, com o padrão MVC implementado, mas não implementado o padrão repository. E na aula 11, MVC implementado, o padrão repository implementado de forma correta. Tá? Existem só pequenos ajustes que a gente poderia fazer para poder polir o nosso código, mas isso aí fica como dica para próximas aulas ou mesmo para próximos vídeos. A nossa série de vídeos do Node.js vai até este ponto aqui. Quem tiver dúvidas pode colocar aí nos comentários, pode entrar em contato que eu vou tirando as dúvidas de vocês na medida do possível. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!